Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. É só falar em Halloween que a gente já pensa logo em filmes de terror e criaturas assustadoras que dão medo, né, que vão te deixar com pesadelos, mas o Halloween não tem que trazer só essa parte mais pesada. Na verdade, o Halloween também é uma ótima forma de trazer um romance um pouco mais diferente. Principalmente na cultura popular, a gente tem sim um monte de exemplos de romance envolvendo algo sobrenatural. Os vampiros, por exemplo, sempre trouxeram esse ar de mistério, de sedução. É muito fácil a gente imaginar uma narrativa em que a gente consiga misturar o suspense, o medo, mas também o romance, a sedução. Porque os vampiros, uma das características deles era que é ter esse lado mais sedutor. O próprio Drácula mesmo tinha nessa coisa de seduzir as mulheres, aquela coisa de entrar, né, no quarto de madrugada para causar um efeito hipnótico também. Enfim, existem vários tipos, né? Inclusive vampiros é um tipo de criatura que ao longo dos anos trouxe muitos pontos de vista diferentes e que é muito legal. Crepúsculo, por exemplo, eles brilham, o que pode ser um pouco controverso para algumas pessoas, mas é legal que tenha algo diferente. E uma das coisas que foi mantida é essa coisa de sedução, né? Eu lembro que tem aquela cena famosa, né, que os Cullen vão chegando na escola e a Bella fica, né, mexida. E ela, quem são aquelas pessoas, né? E a amiga invejosa dela, né, contando, né? Ai, eles são misteriosos, são assim, assim, assado, né? Que é uma forma muito legal e que funciona, né, de apresentar pra gente os personagens e também de apresentar pra protagonista o personagem, né, que vai despertar mais interesse nela durante a saga. Mas, voltando um pouco no tempo, lá nos anos 90, a gente teve o que eu considero a melhor série até hoje. Eu já falei disso aqui, na verdade, já falei isso, não é mistério pra ninguém. Quem me conhece já ouviu eu elogiando isso um montão de vezes, que é Buffy, a Caça-Vampiros. Eu já falei isso algumas vezes, né, que a série é considerada a grande impulsionadora de séries que vieram depois, é uma série mãe. Muitas séries que vieram depois, inclusive de outros gêneros, né, que não tem nada a ver com sobrenatural, trouxeram características que eles tiraram de lá, que eles aprenderam com Buffy. Buffy tem Bom, pra quem não conhece, Buffy, né, é uma garota de 16 anos que ela tem uma obrigação do qual ela não consegue fugir. Ela é uma caçadora. A ideia é que ela seja uma caçadora de vampiros, mas a gente percebe logo, né, que existem muitas criaturas, muita coisa maligna no mundo. E ela tem a obrigação de caçar essas criaturas para proteger os outros e tal. Só que a identidade dela tem que ser preservada, né, para a segurança dela, dos amigos, da família. E ela é uma personagem que foge muito do que a gente tinha no terror. Ela é loira. Na época, era muito comum a gente ver uma personagem loirinha burra, né, com um peitão, que vai entrar num beco e vai morrer, porque ela é burra. E aí o criador teve a ideia, né, de trazer exatamente essa mesma aparência, assim, essa coisa de os estereótipos, né, da loira burra. E só que a Buffy é aquela criatura que vai entrar sozinha num beco escuro, vai ser seguida por pessoas cruéis, né, por vampiros que seja, mas ela vai derrotar eles e vai sair dali numa boa, né? E é muito legal isso, era uma coisa muito diferente. Além disso, a própria personagem, aliás, a própria série mesmo, traz uma complexidade nos personagens que é muito legal e que foi muito bem trabalhado ao longo das 7 temporadas que Buffy teve. Então a gente vê uma Buffy de 16 anos que não quer essa obrigação, ela não quer combater essas criaturas, ela quer ser uma garota normal, ela quer falar de garotos, ela quer, sei lá, ficar de castigo porque ela tirou uma nota baixa na escola, sabe? Mas ela não quer sair toda noite sem saber se ela vai voltar. E a série trabalha muito em como ela é humana.
Os personagens, tanto os principais como os coadjuvantes, são muito interessantes. E um desses personagens que aparece logo no começo é o Angel. O Angel é um vampiro e a Buffy é uma caçadora de vampiros. E, claro, né, que o nosso coração tinha que ser destruído quando a gente vê os dois se apaixonando. E é muito interessante porque o Angel tem uma história muito específica dele, muito original dele, que ele era um vampiro extremamente violento, extremamente cruel, e que ele foi amaldiçoado não com a morte, porque assim, tecnicamente os vampiros já morreram, né, mas não com a destruição do que ele é, mas em receber um coração, receber o tipo de emoção. Então o que acontece? Ele passa a sentir remorso. A partir do momento em que alguém sente remorso por algo, remorso dizem que é um dos sentimentos mais difíceis de lidar. Então, se você talvez já tenha sentido remorso por alguma coisa muito séria, você talvez entenda melhor um pouco disso. E então esse lado do remorso faz com que o Angel vá pro lado do bem, dos bonzinhos. Então ele ajuda a Buffy em diversos momentos. Mas ele é um personagem que tá amaldiçoado, é um personagem que não deveria poder amar. E a maldição diz que se ele se apaixonasse, caso ele desse um beijo na pessoa que ele tá apaixonado, ele poderia desencadear o monstro que ele sempre foi. E é o que acontece. Quando ele e a Buffy se tornam mais íntimos, mais próximos, ele deixa de ser o Angel para ser o Angelus, que é esse ser que ele costumava ser. E ele é extremamente violento. Ele mata um dos personagens do bem, que é um dos personagens mais importantes das primeiras temporadas. E você fica... Nossa, foi uma morte que foi bastante impactante. Eu acho que ninguém esperava isso, porque era um personagem que agregava muito à série, sabe? Era um personagem muito legal. Então, quando o Angel matou, você pensa, caraca, e agora? E a Buffy, ela entende que ela não tem outra saída. Ela precisa enfrentar o Angelus. E ela... Bom, eu vou dar alguns spoilers nesse episódio. Não vai estragar tanto a sua experiência, né? Mas a Buffy precisa matar o Angel. E, cara, nossa, é uma das cenas mais tristes das séries até hoje, eu acho. Inclusive tem alguns filmes, né, que não tem nada a ver com Buffy, mas que você tá lá assistindo e de repente você vê a televisão lá atrás ligada e eles estão assistindo Buffy, né? E muitas vezes é esse episódio. Então assim, pra você ver como é impactante. Existem outros amores, né, que se desenrolam na série e tal, mas esse eu acho que é o principal de um relacionamento meio que impossível. E que eu acho que as pessoas torciam muito. Eu acho que até hoje a gente sofre, né? Tipo, quase 30 anos depois, a gente, né, lamenta toda essa história trágica do Angel e esse amor impossível que a Buffy viveu. Ou tentou, né? Trazendo um pouco mais recente, tem um filme chamado Meu Namorado é um Zumbi. E, né, não preciso explicar muito. Seria uma espécie de amor impossível entre uma garota viva e um zumbi. E olha, é engraçado, eu fiquei um tempão pra assistir esse filme, um tempão, porque eu achava que seria muito idiota. Porque eu não sei como é que é o título em inglês, mas o título em português fez eu pensar que seria uma comédia bem pastelão, sabe? Não é um filme que você leve muito a sério, tem seus momentos, talvez, de humor, mas assim, ele vai muito mais numa pegada mais... Não é séria, mas ele sabe o que ele tá propondo. E ele tem algumas discussões que eu acho que são interessantes. Porque assim, na história, se eu não me engano, né, eu não tô com sinopse aqui comigo, então eu não tô com nenhum roteiro dessa vez, e aí eu não consigo ter certeza absoluta do que eu tô falando, mas eu acho que é isso, gente. Se eu não me engano, essa menina namorava um garoto. Eles vivem num mundo, né, pós-apocalíptico, né, de zumbis. Ela e o garoto, namorado. Não que eles sejam caçadores de zumbis, eu acho que eles não são. Mas, né, numa realidade dessas, você precisa se defender. Então, eventualmente, as pessoas
vão enfrentar zumbis e ter que matar. Numa desses encontros, ela acaba meio que se salvando, mas ele acaba sendo morto. E o zumbi que mata ele, se eu não me engano, o zumbi come o coração dele, algo assim, ou come o cérebro dele, eu não me lembro. E aí ele começa a sentir... É como se a consciência da pessoa que ele matou e comeu começasse a ficar meio que misturando com a dele. Entende? Esse zumbi nem fala. Eles dão um nome pra ele, que eu acho que é... Eu li que eu acho que é R, mas eu acho que não é R, eu acho que é o som sabe, de um rosnado, né? O R em inglês tem um som meio horroroso. Então eu acho que é assim. Mas fica uma ideia muito interessante, porque a garota não sabe que o zumbi matou o amigo dela, o namorado dela. E ela começa a meio que se aproximar dele, não por causa de um interesse esquisito, né, com zumbis, porque, bom, convenhamos, né, é um corpo em decomposição, né, então é esquisito. Mas assim, eu acho que o personagem traz muita humanidade. Gente, eu sei que tá parecendo muito bizarro. Se você não viu esse filme, você tá achando a coisa mais horrorosa que você já ouviu aqui nesse podcast. Mas assim, eu juro, é um filme que vale a pena ver. É um filme interessante. E é um filme leve, é um filme tranquilo, sabe? Não é um filme de terror, não. Mas assim, tem umas coisas bem interessantes, né? Ó, ela não sabe que o zumbi com quem ela tem, né, passado um tempo matou o namorado dela. Inclusive, ele tá ali meio que protegendo ela. Então, sabe, tem essa questão também. Mas enfim, eu não vou ficar dando spoiler, não, porque eu quero que você assista e depois me conta o que você achou. E agora, a gente vai ter que... Nossa, a gente vai ter que ir muito atrás. Muito atrás, muito atrás. A gente vai pro ano de 1964, quando a televisão era preto e branco. Inclusive, eu adoro, né? Essa série, eu não terminei ainda, eu tô terminando a segunda temporada. São 8 temporadas. Gente, 8 temporadas numa série dos anos 60, olha, é uma série boa. É uma série que já foi adaptada pra filme, numa espécie de homenagem. Bom, eu não sei, o filme eu não gosto. O filme é com a Nicole Kidman, né? O que é uma pena, porque eu acho que é o único filme dela que eu não gostei até hoje. Que é A Feiticeira. Em A Feiticeira, a gente tem a Samantha, que é uma bruxa, né? Que é uma feiticeira. Ela é de uma família, né, de linhagem, né, abre aspas, pura, né? De bruxos, né? De bruxas. E ela casou com o James. Só que o James é um mortal, né? Ele é uma pessoa, um homem sem poderes. E essa discussão já foi falada algumas vezes ao longo de filmes e séries, na verdade, né, de que a bruxa não pode se envolver com um mortal, ou vice-versa, né? E é interessante, porque existe na magia da vida real, existe algumas pessoas que acreditam nisso, né, de um bruxo não poderia namorar um mortal, uma mortal. Por quê? A ideia, né, que as pessoas defendem, muitas pessoas defendem quando pensam nisso, é que uma pessoa que tá... A gente vive num mundo moderno onde tem outras religiões imperando, né, outras crenças, são muitas pessoas pensando de forma diferente e existe muito entretenimento cultural que acaba distorcendo coisas reais. Só nesse mês eu já dei vários exemplos, né, de filmes que se aproximam bastante, mas eu também já apontei várias coisas que não tem nada a ver. Jovens Bruxas, que é um filme que eu super elogio, que tem a ver com magia, com bruxaria, também tem uma garota flutuando, também tem do nada um monte de animais que ela considera um presente, né, tipo animais mortos, né, tipo, nunca um deus, uma deusa que preza pela vida da natureza, dos animais, vai te dar como presente animais mortos, sabe? Não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. Então, nem tudo é perfeito, né? E algumas pessoas acham que se você tem a sua crença, e é uma crença que é bastante criticada e mal compreendida, é cansativo demais, é exaustivo demais você querer sentar com alguém para explicar sobre isso. É mais exaustivo ainda se você decidir viver a vida com essa pessoa. E diariamente você, de repente, ter que educá-la um pouquinho mais, sabe? E talvez até relevar certas provocações ou coisas que ela não vai conseguir entender. Porque talvez, né, se você tem um amigo, uma amiga que são bruxos,
Talvez você tá num mercado e a pessoa tá comprando uma maçã porque ela vai fazer um feitiço, ou um limão, ou, sabe, coisas do tipo. Ou ela vai entrar numa casa de esoterismo, e vai comprar vela ou coisas do tipo. Você vai achar super legal, porque é diferente, você tá andando com um bruxo ali. Mas todos os dias, aquela pessoa fazendo os feitiços dela, fazendo as orações dela, tendo o altar dela, e conviver com uma pessoa que talvez não entenda aquela religião, aquela crença, pode ser um atraso. Existe uma frase da lei Wiccana, que a lei Wiccana, na verdade, ela tem um texto que é a Rede Wiccaniana, que é um texto bem grande, não dá para ler aqui agora, mas ele é bem grande, pode pesquisar aí que você vai achar. E tem alguns trechos que a gente não sabe, na verdade, se o tempo mudou a tradução. Porque às vezes acontece isso, né? Um texto muito antigo, a gente não sabe o que dele se permanece desde lá de trás. A frase é mais ou menos o seguinte: o tolo, melhor evitar, ou arriscas a ele se igualar. Essa é uma das frases. Se você ler a frase dessa forma, você vai entender que você pode... O tolo, no caso, é uma pessoa mortal, mas não necessariamente qualquer um, sabe? É aquela pessoa que entra em conflito com as suas crenças, sabe? Se você pensar que a frase está se referindo ou arriscas a ele se igualar, significa que por conviver com um tolo, por conviver com um mortal, você pode perder os seus poderes, perder os seus dons, as suas crenças, porque pode ser que a descrença dele interfira nos resultados dos seus atos, dos seus feitiços, dos seus rituais, porque você talvez não esteja tão concentrado, concentrada como gostaria. Mas tem uma outra forma de ler esse texto que você pode achar das duas formas, que é a companhia do tolo, melhor evitar, ou arriscas a ele te igualar, que seria, né, uma coisa que a Wicca não gosta, né, que é de proselitismo, de você levar a pessoa para aquela sua crença. Eu já te falei sobre o que a gente acredita sobre o chamado da deusa, né? Então a gente não vai ficar de porta em porta te chamando para religião. A gente vai respeitar o seu tempo de ser despertado, se esse seu tempo chegar nessa vida. Pode ser que nunca chegue, pode ser que simplesmente você tenha, né, esteja muito feliz na sua religião. E eu acho uma coisa muito escrota você chegar para alguém que está feliz na religião dela e tentar levar para a sua. Não é porque eu sou wicano que eu vou defender wiccanos que querem fazer isso. Eu não acho isso legal. Então, arriscar levar aquela pessoa, o tolo, né, o mortal, para a sua crença, para a sua religião, não acho que seja uma coisa tão legal assim. Então, não sei qual dos dois textos é real, se os dois são, se os dois não são, né? Mas, enfim, ao longo dos anos na cultura popular, a gente ouve sim essas histórias de que a bruxa vai perder os poderes se casar com um mortal. Em A Feiticeira, não é isso que acontece, não é que ela vai perder os poderes e vai ficar mais fraca. Porém, o James sabe que ela é feiticeira. Eu acho que a série já começa com ele já sabendo, sabe? A gente tá acostumado a ver os dois ali e tal. Só que, como ele é mortal e ele não gosta que... É porque, assim, não tem muito limite do que a feiticeira, a série, né, consegue fazer, né? Porque eles se teleportam, eles ficam invisíveis, eles têm poção, eles podem voar em vassouras, transformar pessoas em animais, em objetos, enfim... É quase como se eles tivessem poderes ilimitados. Isso faz com que eles não precisem fazer praticamente nada. Eles não precisam sequer manter contato com mortais. O que faz com que a mãe da Samantha, né, a Endora, critique muito esse relacionamento. Porque como o James não gosta que a esposa dele faça magia, ele está limitando o potencial que ela tem. Então, a mãe, ela não gosta. Ela fala, pô, sério, você não vai, sei lá, você vai se arrumar assim, você vai tirar a roupa e botar uma outra roupa por cima, por que você não estava o dedo e aí você troca de roupa, sabe? E ela, não, porque o James não gosta. E isso é uma coisa que a gente precisa relevar, o que é uma coisa, né, fazer o quê? É uma coisa da época, infelizmente. Mas era uma época mais machista, então... É engraçado porque A Feiticeira tá além do seu tempo. Ela traz protagonistas femininas incríveis, mas elas também mantêm, né,
a série mantém também uma coisa meio meio da época, um retrocesso, né, dessa ideia de que a mulher é a dona de casa, vai ficar em casa cuidando da casa, e o marido vai trabalhar e vai chegar, né, e ele precisa botar dinheiro dentro de casa, e qualquer crise que ele tiver no trabalho, ele vai achar que ele é incapaz, e que ele não pode pedir ajuda para a esposa não pode trabalhar, enfim, umas coisas assim. Tem um episódio... talvez eu espante você, caso você queira ver a série, então... Não se espante com essa cena, tá? Só vou dar um comentáriozinho que só aconteceu uma vez, mas eu fiquei meio... não, sabe? Porque a Samantha atende o telefone, sorrindo, ela... Não, é claro que eu tô feliz. Meu marido acabou de dizer que me ama. E aí você desmancha aquele sorriso, sabe? Porque você acabou de ver um episódio super maneiro, aí vem o próximo episódio e ela solta uma dessas logo na primeira frase, sabe? Do episódio. Aí você fica... não, por quê? Por quê? Mas também é interessante, né, a gente ver essas séries mais antigas, porque eles vão retratar coisas da época. Como eu gosto de história, né, eu gosto de ver como é que era antigamente e tudo, eu acho que isso agrega, né, nos estudos pra gente ver como que era, o que não repetir, coisas que eram absurdas e que hoje em dia não são. Por exemplo, pesquisando eu descobri que no começo dos anos 50, as mulheres não apareciam na cama com o homem. Não tô falando de sexo, tô falando de na cama, sentada, deitada, não interessa. E essa série tem muita cena em que a Samantha e o James estão acordando na cama. Eles não dormem nem abraçados, eles simplesmente dormem com a barriga pra cima, sabe? Mas essas conversas ali, isso era muito ousado nos anos 50 para 60. Então, é uma série que tá à frente do tempo, o que é engraçado, porque é óbvio que hoje em dia pensar que a mulher não poderia aparecer na cama com um homem numa série é esquisito demais. Mas enfim, né? Não é realmente um romance impossível, né? Porque os dois são casados, mas existem muitas diferenças entre eles, né? A gente também tem uma sogra, né, do James, que é a mãe da Samantha, a Endora, que não quer aquele relacionamento durando. Ela se incomoda durante bastante tempo, ela implica muito com o genro, né? Ele é genro dela, é isso que fala? Acho que é. Mas, enfim, eu gostaria de deixar aqui na lista porque eu acho muito interessante. Eu queria falar sobre isso porque eu também trouxe... Eu adoro essa coisa de amores impossíveis. Eu recebo alguns puxões de orelha cada vez que eu lanço um conto sobre isso, mas eu gosto. E já que a gente tá falando de Halloween, eu acho que a gente tem que falar sobre Era Uma Vez no Halloween, que é o meu conto de Halloween de 2021, que conta a história do Cauê, que é um garoto que... ele tá sozinho em casa, né, tá entediado. E quando vira, né, a noite para 31 de outubro, aparece um espírito no quarto dele, que é o Igor. O Igor diz que morou ali. E eles precisam entender por que o fantasma do Igor apareceu ali. Como que eles conseguem conversar, por que ele apareceu agora, né, se o Cauê já tá na casa já há bastante tempo. Então eles começam a investigar o que tá acontecendo, porque só o Cauê vê o Igor. E eles descobrem que eles precisam resolver esse mistério antes do final daquele 31 de outubro. Porque senão eles não sabem o que pode acontecer. Pode ser que o Igor fique preso ali pra sempre, pode ser que ele nunca consiga atravessar pro outro lado. E conforme eles vão ficando juntos, passando tempo juntos e conversando e tal, acertando e errando, né? Porque o Cauê não é uma pessoa, sabe, não é um mocinho de novela que faz tudo certinho e que ele é um grande mocinho. Não, ele também erra, ele é um adolescente. Ele tá se apaixonando por esse garoto. Então, é legal ver... Eu sei que eu que escrevi, mas assim, foi muito legal escrever a relação dos dois. E eu gosto de tudo, de tudo. Tem um trailer que eu fiz e que eu dublei, que tá lá no YouTube. Era Uma Vez no Halloween. Tá lá no canal também. Dá uma conferida, tomara que você goste. E dá uma olhada porque tá lá na Amazon, tá? E mais recentemente, esse ano eu lancei O Futuro é a 7, que é um livro. Ele é um pouco mais longo, né? Deve ter umas 170 páginas e tal. Que conta a história do Eric e do Horus. Só que assim, esse livro se passa no século 22. Então, a tecnologia é muito diferente do que a gente tem hoje em dia. O Eric queria comprar os androides que foram lançados recentemente por uma empresa muito grande, mas ele não tem condições. E aí ele descobre que tem um lugar que... Ele descobre uma forma de comprar um androide que foi
Ele é de uma geração anterior a esse novo. É um Android que não deveria estar em funcionamento mais por causa de um problema que aconteceu no sistema da inteligência artificial. Ele foi retirado. Só que o Eric resolve comprar e liga, né? Só que esse Android que tem inteligência artificial e que conversa e que faz as coisas e que tem sim alguns probleminhas, mas está tentando se adaptar, eles começam a ter essa proximidade. Mas enquanto o Eric vai se aproximando e se apaixonando, porque é uma realidade em que as pessoas estão muito afastadas. Eu não sei se você pensa muito nisso hoje, mas eu acho que, embora a gente tenha muita rede social, muita facilidade na internet, a gente se afasta muito uns dos outros. A gente escolhe se afastar, e eu acho que isso é muito triste. E eu acredito, né, que conforme a tecnologia avance, e cada vez que mais redes sociais surjam, eu acho que ou a gente dá um jeito nisso e impede que a nossa humanidade se torne superficial, ou então a gente vai viver nessa realidade do livro, que é uma realidade onde as pessoas mal conversam, os relacionamentos eles são superficiais demais, os aplicativos eles servem para que você supra a necessidade do outro e de si, principalmente de si. Mas não existe nenhuma proximidade, as pessoas não conversam mais, as pessoas não saem em grupos, as pessoas estão conectadas o tempo inteiro. E o Eric é uma pessoa que tá cansada disso, ele quer uma coisa real. E agora ele encontra o Horus, que é um androide, mas ele é um androide que parece uma pessoa real mesmo, sabe? Ele não parece um robô. Ele imita realmente a aparência de uma pessoa humana, a textura da pele, o cabelo, tudo é muito parecido com um humano. E ele faz uma coisa que humano nenhum parece conseguir fazer mais. Ele te escuta, ele te dá conselhos. Ele tá ali do seu lado. Ele tá, ele dorme abraçado, o Eric dorme abraçado no Horus, né, que é esse androide. Então, sim, são coisas que me assustam. Eu sei que eu escrevi, mas assim, me assustam porque eu fico pensando, se as pessoas estão cada vez mais distantes, se as pessoas estão traindo, mentindo, fingindo agora, e aí vem um androide que consegue suprir essa nossa carência, né, essas necessidades básicas da convivência humana, por que eu iria me relacionar com um humano que poderia me decepcionar se eu poderia ficar com esse robô para sempre? Assim, não é um livro erótico, tá? Inclusive, eu sei que tem gente que tem essa dúvida, então é bom esclarecer. Não tem sexo, sabe? Os robôs, eles não foram programados para isso. Na verdade, tem todo um motivo do porquê dessas coisas e tal, não quero dar spoiler. Mas assim, se você tem uma carência, você gostaria de ter alguém para abraçar, para conversar, para te ouvir, e você não se incomoda de não ter sexo, o Android eu acho que vai atender todas as suas necessidades. Então é isso que o Eric pensa, é isso que o Eric vê ali naquela situação. Porém, cada vez que o Horus aprende sobre os humanos, cada vez que ele está usando aquela inteligência artificial que está danificada, ele começa a questionar por que os humanos estão no topo. Não são os humanos que destruíram florestas e que a temperatura, o clima mudou. O planeta Terra está muito mais quente nessa realidade. Tem lugares que foram submersos por causa das calotas polares que derreteram. Então por que ele, que está sendo anunciado como uma evolução da raça humana, por que ele precisa prestar algum tipo de obrigação com os humanos, que são uma espécie que ele agora considera, ou se questiona, né, que são inferiores? Então, de um lado a gente tem o Eric se apaixonando pelo Horus, e do outro lado a gente tem o Horus que começa a questionar a própria existência. E é isso, tomara que você possa dar uma conferida lá na sinopse, ver se você gosta, dá uma lida, você consegue ler de graça alguns capítulos, né? Porque muita gente não sabe disso, mas quando você entra lá no site da Amazon e dá um clique na capa do livro, você começa a ler o livro de graça, tá? Não é o livro completo, mas sei lá, acho que uns 10% do livro é bastante coisa. Dá pra você ter uma ideia do que te espera ali. Então vai lá, vê esse comecinho de graça e vê se você gosta. Depois você me conta o que você achou. É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante.
Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.